Havia um homem que sonhava em criar a melhor sobremesa do mundo. Ele passou anos aprimorando suas habilidades para competir na maior competição de doces do mundo. Liderando sua equipe, ele criou uma bela fênix feita de açúcar, tanto que todos já achavam que ele havia vencido a competição. Infelizmente, a sua vida foi interrompida quando sua própria sobremesa caiu sobre ele. Em seu último suspiro, ele começou a se arrepender de como a sua vida acabou. Ele queria realizar seus sonhos, mas Deus, segundo ele, teria sido injusto. No entanto, Deus na verdade tinha outros planos para ele e decidiu reencarná-lo em outro mundo. Nascendo agora como Miley Morten, filho de um nobre general com um pequeno povoado, ele contou sobre como seu pai trabalhou muito ao lado daqueles que o seguiram para cultivar o solo. Com os resultados obtidos do árduo trabalho, ele obteve 3 vilarejos com pequenas 40 pessoas cada, tornando o nosso protagonista o próximo suzerano do pequeno Field. Aos 9 anos de idade, o garoto de apelido Pés já estava sendo educado e treinado pelo seu pai para se tornar um grande espadachim. Apesar de não ser muito habilidoso e querer ser um confeiteiro, Pés seguia seu pai com dedicação, tentando desviar de cada golpe enquanto mal balançava sua espada. Seus olhos estavam cheios de determinação, mas não de treinamento. Tudo porque na cabeça de Pés, a maior batalha era escolher qual sobremesa ele iria conseguir fazer a seguir pela falta de açúcar. Claro, a distração do garoto levou-lhe a perder sua espada. Segurar ela não era o mesmo que segurar uma faca ou manteiga. Após o seu treino, uma pessoa veio informar que já estava quase na hora do café da manhã, e o suzerano tinha alguns relatórios para analisar. Sem perder tempo, ele pediu para ouvir os relatórios ali mesmo e poderia prosseguir. Por isso, Feuli, o braço direito de Cassaroli, prosseguiu dizendo haver boas e más notícias. A ótima notícia era de que a colheita de grãos naquele ano seria enorme, assim como o Pés prometeu a eles. No caso, aquele território sempre foi estéril, o que impossibilitava o cultivo das pessoas. Mas Pés, usando seu hack de vir de outro mundo, usou conhecimento para melhorar o cultivo e a colheita de suas terras. Após saber da notícia, Pés passa a dar dicas de como melhorar o cultivo e quais pratos ele poderia tentar fazer a partir deles, confundindo seu pai, que nem entendia como o filho possuía tanta sabedoria sobre o solo. Claro que nosso protagonista não pode revelar a verdade que reencarnou. Ao invés disso, ele simplesmente ignorou, como se estivesse apenas tendo pensamentos malucos. Interrompendo esse clima agradável, a segunda notícia foi dada de que 50 bandidos estavam à solta e se dirigiam para os seus campos. Pés estava ansioso, sabendo que os bandidos iriam destruir os campos e arruinar seus planos de criar as sobremesas mais deliciosas do mundo. Ele não queria que os bandidos arruinassem seus sonhos e seu pai queria saber quanto tempo eles tinham para se preparar para o ataque. Feu lhe relatou que o tempo estimado seria de apenas 2 meses. O problema aqui era que Pés sabia que isso era loucura. Mesmo que armassem os aldeões, eles conseguiriam no máximo 30 homens para defender as terras. Se os bandidos conseguissem cercar o local, eles nunca iriam conseguir sobreviver a longo prazo. Ouvindo atentamente a conversa do seu pai, ele confessou que não poderiam pedir reforços porque os outros senhores próximos já perderam contra os mesmos bandidos. E se por algum milagre divino eles conseguirem enviá-los e vencer a batalha, eles poderão usar isso para tomar as suas terras. A conversa ficou frustrante para Pés, que aos poucos estava vendo seus sonhos desaparecendo totalmente. O subordinado do pai percebe a aflição do garoto e acha que ele está começando a sentir a responsabilidade do futuro senhor das terras. Então ele sugere ao suzerano que use o maior trunfo, o próprio Pés. O pai de Pés não entendeu o que ele quis dizer, mas o cara explicou que seria uma grande aposta. Por isso, entendendo o que o seu braço direito quis dizer, ele seguiu sua intuição e percebeu o que ele queria dizer com um trunfo. Os dois estavam pensando na cerimônia de santificação, o ritual que despertará os poderes mágicos de Pés. Confuso, é claro, Pés não tinha ideia de o que isso significava, mas logo ele já entenderia do que se tratava. Na mesa do café da manhã, seu pai faz um grande anúncio para a família, de que Pés passaria por uma cerimônia de santificação, semelhante à cerimônia de maioridade do nosso mundo, sabe? Embora seja tradicionalmente destinado a crianças de 13 ou 15 anos, o pai de Pés acredita que ele já seria adequado para passar por esse ritual. Ele já tinha as habilidades de esgrima boas o suficiente e também já era alguém muito inteligente, superando aí muitas pessoas da vila, sendo o destaque de todos. Agnes, a mãe de Pés, ficou inicialmente chateada porque queria que ele tivesse mais algum tempo como criança, mas mesmo a sua frustração sendo clara, ela se posicionou e prontificou de que faria os preparativos. Chamando sua filha Josefine, as duas começaram a rir como idiotas, tramando um plano verdadeiramente diabólico. Pés sabia do que estava se tratando. Ele estava sendo condenado a enfrentar a maior vergonha da sua vida. Seu pai simplesmente ignorou seu pedido de ajuda, saindo para comprar o que seria equivalente a leite nesse mundo. Se transvestir era humilhante para ele, mas ele tinha que passar por isso por causa da sua mãe. Elas até mesmo decidiram colocar maquiagem no seu rosto, o que nesse ponto ele parecia
apenas um palhaço no circo. Depois de 3 dias longos de sofrimento, finalmente chegou a hora de ir para a capital real e completar o seu ritual. Seus amigos estavam torcendo para ele e lhe dando a coragem necessária. Seu pai então colocou a mão no seu ombro e começou a entonar um feitiço. O ar ao redor deles estava cheio de energia e em uma fração de segundo eles foram teletransportados para a capital. Pez ficou fascinado com a paisagem e em todos os ingredientes presentes ali, fascinado com o que poderia fazer ou usar em suas sobremesas. Apesar da curiosidade, Pez fechou um acordo com seu pai, que garantia a ele a compra de qualquer item, desde que ele passe pela cerimônia de santificação. Sem dificuldade para escolher, ele decidiu pelas maçãs, que naquele mundo eram chamadas de boncas, tudo por imaginar que ele poderia comprar os frutos e tentar fazer crescer em seu território. Isso impressionou seu pai, que iludido pensou que Pez desejava desenvolver o território e criar um exército. Mas como você pode imaginar, Pez só queria fazer umas sobremesas deliciosas. Quando chegaram à igreja, encontraram-se com um padre com aparência de panda. Seu pai queria que Pez realizasse a cerimônia de santificação para obter suas habilidades mágicas, por isso pediu a mais árdua santificação. Essa cerimônia em si envolvia desafios físicos e mentais. Primeiro, eles medem um poder mágico restringindo a pessoa e fazendo ela beber um líquido meio amargo. Eles então deixam a pessoa sozinha na escuridão total, sem nenhum sentido. Normalmente, as crianças começam a gritar depois de alguns minutos. No entanto, Pez era diferente. Passava o tempo todo pensando em criar novas sobremesas e receitas que nunca fez antes. Sua mente estava cheia de ingredientes e novas possibilidades, por haver magia e frutos desconhecidos desse mundo. Seu pai e o Padre Panda nem podiam acreditar, pois 2 dias depois, Pez não tinha seu poder mágico medido ainda. Quando entraram na sala, partículas mágicas de luz eram absorvidas pelo corpo de Pez, que de repente acordou feliz do seu sono. Eles não conseguiam crer que o potencial mágico dele era tão incrível. Assim sendo, seguiram com a última parte do ritual. E se Pez tivesse habilidade mágica, ele seria capaz de compreender seu significado. Quando o Panda começou a ler, Pez foi teletransportado em espírito para um lugar onde a escritura enorme pairava sobre sua cabeça. Do lado de fora, as partículas mágicas brilhavam no corpo de Pez, que estava sendo iluminado e envolvido numa forte luz. Boquiaberto, seu pai lhe deu parabéns por conseguir e tudo parecia correr muito bem. No entardecer, o padre desejou boa sorte e, ao que tudo indicava, Pez tinha um enorme potencial e provavelmente alguém de grande valor para o mundo inteiro. Agradecendo o Padre Panda, seu pai fez uma generosa doação com muitas moedas pelo seu trabalho. Como ele havia prometido também, na volta para casa, a compra de qualquer item seria realizada após a cerimônia de santificação. Pez, sem hesitar, comprou as boncas que tanto queria, até mesmo ganhando algumas de brinde do generoso lojista. Entretanto, nem tudo de certa forma terminaria bem, pois o Padre Panda tramava alguma coisa contra Pez, já que, segundo ele, moedas de prata de um caipira nunca iriam calar a sua matraca. E 3 semanas se passaram e toda a cidade agora se preparava para o cerco dos bandidos que iria acontecer. As aldeias próximas já foram atacadas e eles estão se preparando para atacar as terras de Caçarole. Feuli chegou para informar a preocupante situação de que a estimativa de 2 meses estava equivocada, pois eles já estariam mais próximos do que eles imaginavam. Seu pai então pediu a Pez para chamar os líderes de cada vilarejo o mais rapidamente possível, convocando Glassag e Coentreu também. No caso, os pais dos melhores amigos de Pez. Sentindo seus sonhos cada vez mais possivelmente arruinados, Pez corre com uma cara de preocupação para cumprir sua tarefa. Sabendo que seu exército era composto basicamente de fazendeiros que nunca lutaram na vida, eles precisavam fortificar e bolar uma estratégia visando que todos eram fracos e vulneráveis. Por isso criaram um enorme muro de defesa, encheram os poços e selaram as pequenas aldeias para que pudesse se concentrar apenas em uma delas. Os aldeões então iam se esconder na maior vila, com o objetivo de evitar os combates isolados. Com as refeições racionadas, eles durariam até 1 semana, e os postos de todos já estavam decididos. Pez ainda estava perdido em pensamentos de que ao longo prazo eles nunca iriam durar. Sendo interrompido pelos seus amigos de infância, Mark e Lume, os dois estavam dispostos a ajudar no que fosse possível, afinal eles seriam seus tenentes. Receber tratamento nobre de seus amigos de infância era muito estranho para Pez, que pediu a eles para que cessassem esse modo luxuoso de falar. E normalmente ele estaria brincando com as crianças nessas horas, e ao pensar nisso teve uma ideia que futuramente poderia salvar seu vilarejo. Pedindo a Mark e Lume para que coletassem algumas pedras, Pez exigiu que eles trouxessem apenas aquelas de pegar com a mão e arremessar. Os bandidos, é claro, que já estavam próximos do feudo. Por
Por isso Pés pediu que se ouvissem qualquer som de longe e avistarem algo fora do comum, não era pra ficar olhando e recuar o mais rapidamente possível. Animados, os dois colocavam a mão no peito com saudação, e como uma ordem divina, Mark e Lume estavam focados na coleta das pedras. Lume estava curiosa com a magia que Pés poderia ter adquirido. Mark revelou que nem ele sabia de tal magia secreta, afirmando que Pés não iria contar até o fim do seu treinamento. Lume inclusive exaltou como Pés era poderoso e Mark estaria atrás dele novamente. E de repente os dois ouviram um som estranho vindo de longe. Eram os bandidos vindo direto em sua direção para atacar o vilarejo principal. Soltando as pedras, os dois correm alertando todos sobre o perigo e a chegada do bando. Os portões foram fechados. Lume e Mark receberam a ordem de ficar ao lado de Pés, que estavam se dirigindo a sua mãe, pedindo a ela para se esconder com as crianças. Todos os vilarejos estavam assustados com o que poderia acontecer, se perguntando se eles conseguiriam mesmo derrotar os bandidos. Caçaroli, como um líder nato, iniciou um discurso muito motivador, mandando todos protegerem suas famílias e suas casas. Claro que eles poderiam sentir medo e entrar em pânico, mas como seria a visão de perder seus entes queridos, afinal? Cada aldeão criou uma ponta de coragem e decidiu ali mesmo que não iriam deixar os bandidos saquearem suas terras. O sucerano sabia que provavelmente eles atacariam à noite, por isso pediu a determinação de todos. Posicionando seus homens com confiança, Caçaroli recebeu algumas palavras de Feule, pois o mesmo estava preocupado com o seu plano. Assim, os dois marmanjos resolveram pedir a opinião do seu trunfo, o próprio Pés. Mas espera, imagina só. Vou confiar uma batalha até a morte na opinião de uma criança, que ainda por cima é um confeiteiro. Tudo bem, né? Comparado à batalha com suas receitas, Pés imaginava que eles devem saber em detalhes sobre os mantimentos dos inimigos. Segundo ele, é igual fazer doces. Antes de trabalhar, é preciso saber o que será necessário em questão de ingredientes, tempo, temperatura e enfim. Quase que esse pensamento tomou rumo para a primeira vez que ele preparou um bolo de chocolate, mesmo ele tendo problemas maiores agora. A sorte é que seu pai entendeu o pensamento, resolvendo fazer o reconhecimento agressivo do inimigo. O plano era basicamente bater e correr. E na sua ausência, Pés foi colocado no comando. Enquanto eles saíam, eles contaram os detalhes para Pés, que ficou de prontidão pensando no que poderia fazer para ajudar na batalha. Rápidas ordens foram dadas a Mark e Lume, que receberam uma importante missão de enviar mensagens aos seus respectivos pais. Glassag ficou responsável por preparar flechas de fogo e sinalizar o caminho de volta para Suzerano. Quando ouvissem qualquer barulho estranho, a ordem era de atirarem flechas na direção do som. Mark, preocupado, estava questionando se o Suzerano não seria atingido por uma flecha sem querer. Porém, Pés estava confiante de que seu pai iria desviar, já que seus instintos de batalha eram incríveis, desviando até mesmo de pedras jogadas por trás. As memórias felizes e o momento de relembrá-las, no entanto, não poderiam durar para sempre. Preocupada, sua mãe Agnes apareceu para desejar-lhe boa sorte, o que deixou ele pensativo. Pés passou anos achando que só pensaria em doces, mas nesse momento, o único jeito de realizar esse sonho é protegendo seu feudo. Caçaroli, na missão de reconhecimento, avançava com Feule. Utilizando sua magia, os dois encontraram os tais bandidos. A notícia ruim era que todos pareciam ser bons de briga, sendo prováveis homens de um ex-exército. No total, eles passavam de 60, passando da contagem que eles esperavam. Entre eles, alguns aldeões estavam sendo feitos de reféns, provavelmente sendo usados como escravos pelo bando profissional. Caçaroli não queria permitir que isso acontecesse com sua família e amigos. Cavalgando pra cima dos bandidos, os dois realizaram um ataque furtivo poderoso, já incapacitando alguns homens que pegaram desprevenidos. O homem que liderava o bando deu ótimas orientações aos seus subordinados e agiu rápido contra o ataque noturno. Percebendo que eles estariam em mais lençóis caso continuassem parados, eles cavalgaram em direção à aldeia para reagrupar e lutar em sua fortaleza. Assim como o Pés ordenou, a flecha foi atirada em direção ao som, o que ajudou os dois a retornarem sem se perder na escuridão. Em cima do muro, uma mão levantada e um grito de fogo foi utilizado por Pés, que pegou os bandidos desprevenidos, perseguindo seu pai. Ele estava sabendo que seu pai queria uma batalha rápida e definitiva, por isso bolou uma brilhante armadilha que estava sendo executada. Na base dela, estavam as crianças do vilarejo, que nunca imaginaram que brincar com pedras fosse ser tão útil algum dia. Em um flashback, o plano foi explicado. Como um estrategista, Pés sabia onde os bandidos deveriam supostamente seguir, por isso ele traçou uma rota de fuga que eles pudessem atacar. Os adultos, claro que não queriam deixar as crianças lutarem. Entretanto, se eles pudessem acabar com a locomoção e informação, os mais experientes conseguiriam facilmente lutar nas linhas de frente. As crianças lutando também acabariam com a diferença numérica, além de ser um fato de serem melhores em atirar pedras do que os adultos. Lume estava empolgada e pronta para dar uma surra nos bandidos, mesmo que o
próprio Pez desaprovasse a ideia, já que ela era uma garota e podia se ferir. E o plano final estava sendo bem executado, até que de repente os homens invadiram um vilarejo saltando pelo poço. Alguns aldeões tentaram se segurar contra o experiente homem, mas era clara a diferença de habilidade. O líder dos bandidos ordenou que todos fossem mortos e a luta total começou. Lasag, saindo de trás do povo, se prontificou para lutar, e todo o resto dos homens estavam caindo um a um para as crianças. Cansado delas, o líder agressivou, tentando dar um fim nelas. As crianças nem se mexiam de medo, e logo ele conseguiu derramar o sangue de um pelo chão. Pez entrou na frente de um garoto que estava para ser morto, tendo friamente seu braço cortado. Mas não desistindo do seu reino de doces e dos seus incríveis sonhos açucarados, Pez teve a brilhante ideia de utilizar o homem que estava gravemente ferido no chão. Revelando sua habilidade mágica, Pez transcreveu a grave lesão do rosto daquele homem para todos os outros, conseguindo uma vitória inegável. O líder dos bandidos não conseguiu entender o que estava acontecendo e atingido por uma pedra que o derruba de vez. Prestes a desmaiar, ele afirmava que Pez era um feiticeiro, e se aproximando, Pez disse que na verdade não. No final de tudo, ele era apenas um confeiteiro. O fim da pequena guerra finalmente foi decretado, com a mãe de Pez recebendo o relatório geral de um dos homens que lutaram na batalha. Agnes foi informada de que o Lorde estaria bem, porém seu filho teria se machucado no braço. Com suas pernas ficando fracas, ela caiu de joelhos imaginando o pior. Diferente de Sophie, que teve a paciência de perguntar se teria sido grave antes de enlouquecer. Claro que a preocupação de Agnes era importante para seu marido, seu filho, mas uma coisa ainda era muito importante nesse momento. O Lorde Suzerano estava organizando a prisão temporária dos bandidos com a ajuda de Feul e alguns guardas. Tudo para enviar a Condessa para julgá-los como bem quisesse. Falando sobre prêmios e espólios de guerra, ele também está preocupado com as perdas que sofreram com o fechamento temporário dos dois vilarejos. Por isso, com a ajuda de Pez, ele começou a distribuir a todos recompensas pelos seus feitos. Presenteando Lasag, o Suzerano até mesmo convocou Mark e Lume, elogiando eles por servirem como ótimos assistentes para Pez. Os dois ganharam presentes similares e um saco de cevada para levarem juntos. Envergonhados, eles comentavam como era estranho ser recompensado, já que eles estavam sempre causando problemas a todos. Pez chegou feliz para ajudar seus amigos, ficando feliz por ninguém ter morrido ou se ferido gravemente. Assim que chegaram na casa de Mark, sua mãe o elogiava, perguntando se ele não deu muito trabalho pro pequeno Lorde. Porém, como resposta de que havia ajudado bastante, eles se retiraram para ir até a casa de Lume, que foi muito bem recebida pelo seu avô. Sorrindo alegremente, ele não se aguentava de tanta felicidade por sua neta ser recompensada e ter sido de grande ajuda pro vilarejo. A alegria era tanto que o velho até começou uma festa em comemoração. Lume e Mark, no entanto, se sentiam muito estranhos devido a tantos elogios, por isso se retiraram de fininho para comentar, enquanto Pez pensava em doces. Foi aí que Mark teve uma ótima ideia que nunca deveria ter compartilhado. Ele queria ir junto de Lume para zoar um pouco os prisioneiros, a fim de se tornar um pouco mais útil e ganhar mais elogios. Sua ganância estava levando o garoto a ruínas mesmo sem ele perceber. Dispensando os guardas com uma distração barata, Mark agiu muito sapeca, espantando os homens para longe e entrando no celeiro sem permissão. Lá dentro, muitos homens estavam amarrados aguardando suas sentenças, aceitando que já haviam sido derrotados. De repente, um olhar paralisou as duas crianças. O chefe estava aterrorizante olhando para Mark, certamente com intenções assassinas. Agindo na sordina, ele iniciou uma conversa persuasiva com Mark, que começou facilmente a cair na que papinho, hein, mano. Em suas palavras, o bandido queria ensinar o garoto a utilizar uma magia secreta da sua espada, tudo para ajudar ele em suas futuras aventuras. Inocentemente, ele queria ser melhor que Pez e viu isso como uma oportunidade de dar um salto e alcançar o seu amigo. Mesmo Lume sendo racional, avisando ele da possível armadilha, como uma verdadeira besta, Mark se aproximou para ouvir as palavras que fariam ele utilizar a magia. Como esperado, a criança foi enganada. Lume foi ferida gravemente em sua barriga e Mark foi sequestrado, feito de refém pelo homem. Na casa de Lume, Pez recebeu a notícia que a mesma tinha sido ferida, portanto resolveu correr para ver a garota. Chegando no local, ele deu ordens precisas e perguntou o que havia acontecido. Sendo informado da situação de Mark, os homens disseram a direção que o sequestrado tinha ido, deixando uma criança aí sozinha atrás de um homem sequestrando outra criança. Pez, apesar de ser pequeno, já tinha muita sabedoria de sua vida passada, contando com as armadilhas que ainda estavam armadas para parar o avanço da batalha na noite anterior. O suzerano, ao saber que Pez foi
sozinho resgatar seu amigo, ficou muito bravo com os homens que deixaram seu filho partir. Mas Feuli, como um ótimo conselheiro, disse que se a notícia se espalhasse pelo povo do vilarejo, eles iriam ficar muito abalados e criar um certo pânico. Por isso, em momentos como esse, era adequado mostrar sua força e mandar outra pessoa em busca dos garotos. Mantendo sua fuga, o chefe dos bandidos foi pego por uma armadilha que havia sido colocada para a batalha. O pirralho realmente entendia das armadilhas. Uma pena que apenas de armadilhas não dava para vencer o homem, que já era muito experiente com a sua espada. Partindo para cima, a luta já começou com o Pez tomando a iniciativa. Seu amigo Mark só sabia ficar que nem uma garotinha torcendo para ele no canto, enquanto o garoto brigava dando a vida por ele. Trocando inúmeros golpes, Pez bloqueou o forte ataque do bandido, que não queria dar a ele a chance de transcrever os seus ferimentos. Partindo pro golpe final, Pez teve sua espada quebrada e em um instante estava pronto para ser morto. Feuli à procura do garoto encontrou sua espada quebrada no meio, o que indicava uma possível morte. Porém, os rastros de sangue não estavam ali, o que deu esperança de voltar à vila para tentar reorganizar a busca. Chegando com uma cara de quem tinha perdido o filho do dono da empresa, Feuli se preparou para dar as péssimas notícias. Isso se Pez já não estivesse ali, sentado no colo de Agnes, que não conseguia largar seu filho de jeito nenhum. Feuli não conseguia entender como ele passou por eles. Mesmo seu pai estava impressionado com os talentos mágicos do garoto, que em sua explicação disse que basicamente poderia transcrever qualquer feitiço que já tenha visto e tido contato antes. E isso fez ele transcrever o teleporte do seu pai, que levou ele e Mark de volta em segurança. Seu pai, muito bravo, proibiu Pez de utilizar essa transcrição na frente de outras pessoas, alertando-o sobre os perigos de usar essa magia em um campo de batalha, já que ele poderia parar dentro de uma pedra ou então no subsolo. Claro que ele também ficou preocupado com o fato de que se alguém do alto escalão soubesse, ia complicar pro garoto, que possivelmente seria induzido a virar uma arma de guerra. Pez, no entanto, não percebeu quão apelão é seu poder dado pela entidade do Deus dos Doces. Tudo que tinha na sua cabeça era reafirmar as pazes entre seus amigos. Mark se sentia culpado pelo que aconteceu, e claro que ele era, e tinha consequência de que Lume se feriu apenas por ter escutado o bandido. Pez, muito maduro, colocou os dois para conversar enquanto preparava sua tão sonhada torta de bonca. As habilidades culinárias do confeiteiro realmente eram absurdas. A massa branquinha e deliciosa deixou um cheiro muito bom no quarto, que incendiou o nariz dos seus amigos, deixando eles ansiosos pela comida. Quando o primeiro prato da obra finalmente ficou pronto, Pez chegou para oferecer os dois, que saborearam pulando de alegria por provar algo tão bom. Completando seu prato, ele ofereceu a mesma fruta curtida em mel, o que fez Lume se sentir grata por estar viva. Glassag chegou muito bravo por ver Mark, mas diferente da punição normal que estamos aguardando, Mark ganhou Lume como sua noiva e com puro consentimento da mesma. O que me deixou muito puto por Pez, que simplesmente fez tudo puto e ainda ganhou bronca do pai. E você, qual a sua opinião sobre o que acabou de acontecer aqui? Vocês acham certo Mark simplesmente ganhar Lume com uma noiva depois de ter quase matado ela e ter sido resgatado por Pez? Deixa um comentário aí no vídeo, porque não pode ser possível só eu achar isso aqui estranho, mano. E de qualquer maneira, a recuperação após o ataque dos bandidos ainda se provou ser um desafio. O fardo de reabrir as outras duas aldeias seladas era grande. Os aldeões trabalhavam sem descanso para a escavação dos poços preenchidos, reconstruir as achas demolidas e um problema para garantir a comida para o inverno que se aproximava. Ainda por cima, deixar o líder dos bandidos escapar deu um certo prejuízo, pois eles conseguiriam ao menos 200 moedas de ouro pela cabeça do mesmo. O Lorde Suzerano estava pronto para pedir empréstimos a qualquer um que tivesse disposto a ajudar, até mesmo a realeza. Seu braço direito não concordou com essa ideia maluca, já que os juros cobrados dos avarentos da corte seriam uma moeda de ouro por empréstimo. Pez inocentemente perguntou ao seu pai se os seus avós não poderiam ajudar nessa situação complicada, mas acontece que o Lorde receia de que cortou os laços com os mesmos, revelando a Pez que ninguém era a favor do seu casamento com sua mãe. Por isso, após um amor turbulento, eles basicamente fugiram juntos. E como a norma desse mundo são casamentos arranjados, Pez imaginou como deve ter sido difícil para seus pais. Em um campo aberto, junto de seus amigos, ele compartilhou a difícil situação do dinheiro que está sendo discutida há dias no escritório pelo seu pai. Lume aparentemente já estava melhor, e seu pai e seu avô já disseram que estaria tudo bem estar lá fora de casa. Mark continuou agindo como o idiota de sempre, quando Pez ressaltou que os dois faziam um ótimo casal. Cortando o assunto romântico, as ideias para ganhar dinheiro começaram com a expansão das plantações, o que era inviável por tempo e dinheiro. Fazer tortas era uma das opções de Pez, já que seu trabalho principal era ser confeiteiro. Uma pena aí que para produzir tanto seria necessário muitas boncas, o que tornava
tortas inviáveis de produção em massa. Mark inocentemente deu a ideia de Pez ensinar magia, o que possivelmente seria um ótimo negócio. Entretanto, fazer isso sem a permissão da igreja daria problema ainda maior. E se descobrisse seu poderoso talento mágico, certamente fariam ele o confeiteiro fantoche. O caminho de magia, porém, parecia um caminho ótimo a seguir. Como 3 cabeças pensam melhor que uma, Pez acredita que seus amigos podem realmente te dar uma direção, já que no seu mundo anterior, quando estava pensando em doces, ele passava a maior parte do tempo discutindo eles com seus colegas. Com os desenhos no chão, Mark tentou representar o que seria uma magia despedaçando um enorme dragão feroz. Tudo que Pez conseguiu imaginar era uma lagartixa com asas, mas a criatividade com certeza era boa. Diferente dele, Lumi desenhou uma maçã e ao lado dela, uma torta de maçã, que pelo jeito ela amou e não consegue tirar da cabeça. Mark e Lumi trocaram algumas farpas, já que o desenho de Lumi parecia uma pedra, e no meio dessa discussão toda, Pez começou a conjurar sua magia nos seus amigos, que se surpreendem ao ver o brilho em suas mãos. Quando a entonação do feitiço acabou, incríveis tatuagens temporárias estavam marcadas deles. O próprio desenho dos dois estavam lá, por isso eles acharam a magia de Pez ainda mais legal do que antes. Lumi, de maneira curiosa, perguntou a Pez se ele poderia aplicar essa magia de outra maneira. Em vez de copiar desenho, ele poderia colocar uma foto numa casa ou um rosto de alguém no chão, por exemplo. Com a cabeça iluminada, Pez segurou fortemente as mãos de Lumi, deixando a garota corada de vergonha. Pedindo as desculpas por colocar a mão na esposa de Mark, Pez sai saltitante, muito feliz do lugar, com uma ótima ideia em mente. Na sua casa, sua mãe era informada sobre o financeiro nada estável da vila, e ela ressentia por não poder pedir ajuda aos seus pais. Chegando muito alegre, Pez alegou que teria uma ótima maneira de ganhar dinheiro. Ele tocou no assunto de que seu pai estava para arranjar um casamento para sua irmã, já que ela tinha 13 anos, naquele mundo a idade de casamento é mais ou menos aí com 15. Insinuando que seu pai poderia apresentá-la a qualquer momento com sua magia, ele perguntou o que os pais que não têm esse tipo de mágica disponível fazem para apresentar as suas respectivas filhas. A maneira mais eficiente conhecida seria assistir um baile formal na capital, o que poderia ser difícil graças à viagem perigosa e caríssima que precisaria realizar. Alguns até diziam que quando um nobre viaja, seu dinheiro cria asas e voa para longe. Só que com esse meio, todos poderiam pedir ao filho de Morten fotos casamentais para exibir seus filhos, sem a necessidade de viagens caríssimas, podendo esse ser o argumento para os pais que procuram casamentos arranjados. Sendo a primeira vez que utilizou conhecimentos gerais, Pez notou que também era bem útil não pensar somente em doces. Morten é claro que ficou pensando nas possibilidades, imaginando que a produção não teria custos e diversos nobres pagariam os narizes para ter uma foto daquelas exibindo seus filhos. Feul estava preocupado quanto à natureza da magia de Pez ser exibida dessa maneira. No entanto, sua mãe, Agnes, ressaltou que não poderia esconder ela para sempre. Sem contar que deixar as pessoas pensarem que sua magia é apenas produzir fotos pode esconder sua verdadeira força embaixo das cortinas. Enquanto seu pai discutia assuntos de como deveria tratar as coisas agora, sua mãe se esgueirou para trás do seu querido filho a fim de exigir uma pequena alteração em sua foto, pois os pés de galinha não poderiam aparecer em uma mulher. Agora, distante das suas terras, localizado no sul do reino divino de Praulic, o condado de Hetz é o domínio periférico limitado a leste e sul pelo mar. Mais de 50 aldeias estão dentro das suas fronteiras, com 4 delas sendo principais. No centro desse poderoso domínio está a capital local, Hetz Valley, onde Pez e seu pai estavam para encontrar com a Conde Hetz. As boas-vindas eram dadas pelos guardas que receberam os mesmos de bom grado no portão. Hetz é claro que já guardava a repreensão do mesmo por não conseguir esmagar a ameaça dos bandidos, mas achava que o castigo de um mero nobre atrasado não faria sequer uma diferença, e estava tendo a impressão de que era só bajulá-lo e mandá-lo embora. Dentro do salão de recepção, Hetz afirmou que não poderia estar mais honrado em conhecer o tão famoso Lord Morten, e se apresentou em sequência. Como seus predecessores morreram, Brioche foi autorizado a assumir a autoridade até que o próximo herdeiro do sexo masculino atingisse a maioridade, mas em fatalidade o herdeiro morreu, misteriosamente, tornando ela a herdeira oficial de todas as terras de Hetz. Os cumprimentos de etiqueta foram respectivamente feitos por ambos, sendo convidados a um chá para discutir os assuntos do qual vieram a tratar. Animado com tantos doces, biscoitos, guloseimas e chás que ele não poderia fazer, Pez ficou contente em poder provar as iguarias desse mundo. O chá de Hetz era muito famoso na capital, o que deixou Morten lisonjeado por provar tal especiaria. Só que por outro lado, Pez não estava nada feliz. Ao provar, ele fez uma cara de desgosto total, o que deixou Hetz pensativa quanto à insatisfação do garoto. Deixando esse ponto de lado,
Extasiado, Hetz iniciou uma conversa elogiando Morten por todas suas conquistas agrícolas, já que ele teria feito um trabalho excepcional em suas terras, que eram praticamente inférteis. Agindo de maneira normal para um pai, ele se disse certamente superestimado, já que é seu filho quem teria feito tudo, admitindo ele mesmo ter feito bem pouco. Hetz, como uma pessoa comum, achou que o homem estava sendo humilde, imaginando que ele estaria apenas sendo modesto e se recusando a orgulhar-se de tantas realizações. Realmente inacreditável que uma criança com tão pouca idade supervisione a agricultura e cuide tão melhor de um domínio do que um adulto. Por isso ele apenas sorriu com uma cara sem graça. Finalmente, se dirigindo a pés, Hetz disse que ele deveria se orgulhar por ter um pai tão bom. E se pudesse voltar no tempo, com certeza ela não teria mexido com a língua desse garoto aí, que estava ansiosamente aguardando para falar. Elogiando seu pai, Pés tocou no assunto do feudo que ele derramou suor e lágrimas para criar, mas recentemente sofreu um terrível ataque. Mudando seu tom de voz e sua expressão, ele afirmou que centenas deles haviam atacado. Como consequência, até mesmo ele e outras crianças tiveram que lutar na guerra que teria sido árdua. Saindo à frente na negociação, Pés usou a psicologia para encurralar Hetz, que estava questionando se os bandidos realmente saíram do seu território. Em suas memórias, Pés buscou palavras de Feuille e utilizou as mesmas para pressionar ainda mais Hetz, que não conseguia disfarçar seu nervosismo perante a negociação. Em uma manobra mais ousada ainda, Morten mostrou sua prova, a espada que continha um brasão da família de Hetz, o que deixou claro que os bandidos escaparam do seu território vitoriosos e causaram um tumulto em outros lugares. Os danos certamente foram difíceis de lidar, e por isso Pés exigiu uma compensação para os atos. Afinal, ter que lidar com o próprio rei por sua insolência seria ainda mais difícil. O suborno e o acordo é claro que dariam certo desde o início, o que restava era apenas agora discutir os valores. Subindo sem parar a quantia, Pés aceitou a quantia de 150 moedas de ouro, ficando satisfeito com o dinheiro de compensação de Hetz. Contando as moedas para garantir que todas estavam ali, Pés apertou as mãos de Hetz, que pediu a ele desculpa por subestimá-lo, e agora tinha certeza de que seu pai não estava mentindo sobre seus feitos. E curiosa, queria saber do porquê ele parecia tão insatisfeito com o chá de mais cedo. Com sua língua afiada e seu paladar refinado, Pés começou basicamente a destruir os confeiteiros do lugar, dizendo que o acompanhamento estava longe de estar bom, pois era tudo muito doce. Ao servir guloseimas com chá, era óbvio fazer uma doçura mais modesta e atraente. Isso permitiria que o aroma do chá se firmasse e tornaria as coisas muito mais agradáveis. Hetz, ficando sem reação, sorriu por achar um garoto tão interessante com tão pouca idade, e ao ver ele se aproximar outra vez, ganhou um mega presente com seu poder mágico de impressora, deixando seu lindo rosto bordado em uma das toalhas de mesa. E se você curtiu esse anime aqui, já se inscreve no canal, porque vai ter vídeo novo dele toda semana sim, semana não, aqui no canal. E eu quero aproveitar para te deixar os agradecimentos especiais. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o trabalho e me ajuda aí com as metas de 50 mil inscritos e 10 mil likes para esse vídeo aqui. Link, redes sociais, Discord, contato, tudo que precisar nos comentários fixados. Seja membro para mais vídeos adiantados e exclusivos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Gojazinho, um pouquinho mais confeiteiro. E fui!